Bom dia. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 18. Nós lemos até o versículo 30, prosseguimos a partir do versículo 31. E Jesus, chamando à parte os 12, lhes revelou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado destas palavras ainda lhe estava oculto, e, portanto, não podiam entender do que ele estava falando. Jesus chama os seus 12 discípulos, não é só aqueles ali, fala: olha, nós estamos indo para Jerusalém, nós estamos subindo para lá, e lá eu vou ser preso, eu vou ser escarnecido, e tudo aquilo que está nas Escrituras vai se cumprir. O que Isaías falou, que todos os profetas falaram que iria acontecer com o Messias, com o Filho de Deus, se cumprirá. Isaías deixou de uma forma bem clara, tinha dito até como Jesus seria preso, crucificado, até mesmo que seria feito das suas vestes, né, que seria tirado sorte sobre elas para ver quem ficaria. Nós veremos depois tudo isso acontecer. Então Jesus disse: olha, eu vou subir, vou ser entregue pelo gentil, que eles vão zombar, vão insultar, vão cuspir, como cuspiram, escarraram em Jesus. E depois de muito açoitá-lo, como Pilatos mandou depois surrá-lo, o matarão, vão crucificar, ele vai morrer. Mas não se preocupe, porque ao terceiro dia, depois de 3 dias, ele vai ressuscitar. Ele não vai ficar, eu não vou ficar morto. A morte não tem poder. Eu vou ressuscitar, eu vou ter vida. Jesus falou de forma clara, como nós estamos vendo aqui. Mas só que os discípulos não entenderam, os discípulos não compreenderam. Ainda estava oculto, até mesmo porque para eles era difícil aceitar, concordar com Jesus, o mestre que estava com eles ali, o amigo deles durante 3 anos, aproximado estava com eles, iria acontecer tudo isso com ele. Eles não conseguiram entender. Aconteceu que, ao aproximar-se de Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmola. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. Informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente repreenderam para que se calasse, entretanto o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. Tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Jesus estava passando, ele chegando em Jericó, e ali tinha um cego que ficava mendigando, pedindo esmola, como tantos nós vemos pelas cidades, pelas capitais, sentado ou em pé, né, pedindo esmola. E ele vendo, né, aquela multidão, aquelas pessoas passando, aquele barulho, ele perguntou: o que está acontecendo? Quem é que está passando?
Aí falaram com ele, falou, não, é Jesus de Nazaré que está passando. Aí quando ele com certeza já tinha ouvido a respeito de Jesus. Ele sabia que Jesus estava operando milagres, que Jesus curava. Ele sabia de tudo isso. Então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele está falando filho de Davi, é um costume daquela época, dos hebreus, ele está relacionando a linhagem, a genealogia de Jesus. Então ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí as pessoas começaram a falar, cala a boca, não fica gritando, você está atrapalhando. Aí ele gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Jesus ouviu. Falou, não, traga ele. E ele chegando então diante de Jesus, Jesus pergunta, vem cá, o que você quer que eu te faça? O que é que você está me chamando, está gritando, o que é que você quer? Falou, não, queria voltar a ver. Queria voltar a enxergar. E como a palavra de Deus fala que é voltar a enxergar, nós entendemos que um dia ele enxergava, ou seja, ele não era um cego de nascença. Por algum motivo, alguma enfermidade, alguma coisa, ele ficou cego. Ele gritava, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus determinou, falou, não, recupera a tua visão então. A tua fé te curou. E no mesmo instante ele passou a ver, recuperou a visão, recuperar, ou seja, algo que você só recupera o que tinha perdido. Então ele recuperou, ele voltou a enxergar. E começou a chegar Jesus glorificando o Senhor. Você vê que o que salvou ele foi a fé. Jesus sempre fala, não, a tua fé te salvou. Vai, não peques mais. São sempre as palavras mais usadas de Jesus após um milagre, após uma ação com a virtude, com o poder do Espírito Santo. Então Jesus falou, olha, a tua fé te curou. Ou seja, nós alcançamos, nós conseguimos pela fé que nós temos em Jesus. A palavra do Senhor diz, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós temos fé que o Senhor vai fazer em nossa vida, e o que nós estamos pedindo está de acordo com a palavra dele, clamamos, buscamos, gritamos até Jesus nos ouvir. E ele vai nos ouvir. E ele vai nos perguntar o que você quer. Que estejamos preparados para dar a resposta certa. E também vamos ouvir. A tua fé te curou. Chegando a Jericó, atravessavam Jesus a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo. Por este motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-la, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou, Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou, hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era um homem pequeno, digamos assim, um baixinho. E Jesus passando ali por Jericó, e ele estava ali, ele morava ali, ele vivia ali. E ele queria ver Jesus. Mas ele não conseguia, diante daquela multidão, aquele povo, e aí ele, como era pequenininho, baixinho, estatura pequena, ele não conseguia ver Jesus.
Ele saiu correndo à frente e subiu uma árvore, uma figueira brava, para ver Jesus passar. E Zaqueu, quando fala do publicano, chefe dos publicanos, ele era não somente um cobrador de impostos, como ele era uma espécie de um gerente, um supervisor geral. Então ele era aquele que os hebreus odiavam, não gostavam. E além dele receber, normalmente roubava, geralmente era desonesto este tipo de pessoa. E ele queria ver Jesus. Aí Jesus foi passando com o povo, com a multidão. Quando chegou embaixo da árvore onde ele estava para ver Jesus, Jesus simplesmente olhou para cima e falou: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou me hospedar em sua casa. Zaqueu desceu rápido, correndo, e foi para receber Jesus. Enquanto isso, o povo estava ali criticando, falou: olha, Jesus vai hospedar na casa de um pecador, de um cobrador de impostos, né? Um desonesto, um inimigo do povo. Deveria ter mais ou menos esse tipo de comentários. Nós temos que entender que Jesus, como ele disse no final, ele não veio para o são. Quem é são não precisa de médico. Quem precisa de médico é os doentes. Jesus não veio para quem é santo. Jesus veio foi para nós, pecadores. Foi para esses que Jesus veio. Jesus, então, foi à casa de Zaqueu, e lá Zaqueu disse: olha, você vê o que é conversão, a conversão verdadeira, a conversão legítima. Falou: olha, eu dou a metade de tudo que eu tenho. E olha que é um homem rico. É riquíssimo. Chefe dos cobradores dos impostos. Eu dou para os pobres a metade do que eu tenho. Ele estava doando. E se alguma pessoa, eu estou aqui, ou seja, já lembrou da lei, eu retribuo, eu devolvo com 4 vezes mais. A lei assim determinava, a lei de Moisés, que era quando existia algum roubo, alguma coisa, tinha que ser devolvido quadruplicadamente. 4 vezes mais. Então, ele mostrou realmente a conversão, ele se converteu. Não foi só aquela balela, aquela história. Como nós vemos muitas pessoas hoje falando: eu me converti, eu aceitei Jesus, eu levantei a mão, eu aceitei Jesus, eu me batizei. Mas continua no mesmo adultério, continua na fornicação, continua nas desonestidades, nas mentiras, continua nos pecados. Continua da mesma maneira. Mas Jesus não. Jesus, ele conhece o nosso coração. Aquele que para o povo, para todos os hebreus, aqueles fariseus, aqueles hipócritas, aqueles mentirosos que estavam acusando, Zaqueu, Jesus conhecia o seu coração. Viu que aquele homem viveu até hoje daquela maneira, mas a partir daquele momento, a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele mudou. Ele buscou Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele lutou, ele se esforçou para ver Jesus. Tinha empecilhos, obstáculos, as pessoas impediam dele ver, mas ele correu, ele achou uma estratégia, ele subiu uma árvore para ver Jesus. Ele buscou. Jesus se deixa achar como está na palavra dele. Jesus viu que estava ali, olhou, falou: dessas aqui. Hoje eu vou me hospedar em sua casa. Jesus quer hospedar em nós. Nós temos que permitir, nós temos que ter um coração como Zaqueu. Zaqueu abriu mão e falou: não, pera, eu estou dando a metade do que eu tenho, estou dando para os pobres. E se eu roubei alguma coisa a alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, vou cumprir a palavra de Deus. Jesus gostou, Jesus diante disso declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Hoje houve salvação nesta casa. Que se converteu. Não foi só falar, não foi só palavras vazias. Houve uma conversão legítima. Portanto, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido. Ele buscou.
Ele encontrou. Ele foi salvo. Vista a conversa. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou-lhe a expor uma parábola. Visto estar próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. Jesus ali com eles, se hospedou na casa daquele povo que ele se achava, daquele que o povo achava que era pecador. Se alimentou, comeu, ceou com eles. E ali então começou a pregar, a ensinar. Como ele sempre fazia, utilizava muitas parábolas. E o povo acreditava que a qualquer momento o reino do céu ia estar ali em Jerusalém física, imaginando assim. Isso por não conhecer a verdade, não conhecer as escrituras, não conhecer Jesus. E assim contou-lhe Jesus. Certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 dos seus servos. A cada um confiou uma moeda de ouro e, orientando a todos, lhes disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entremente, seus súditos o odiavam e por isso mandaram uma delegação atrás dele protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou: muito bem, servo bom, e por ter sido leal no pouco, governará sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E ele determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro servo e explicou: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo, tiro o que não puseste, colhe o que não semeaste. Então o Senhor julgou: por tuas próprias palavras eu o condenarei. Servo mau, sabia que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei, ceifo o que não semeei. Sendo assim, por que não investi o meu dinheiro no banco, e então o meu retorno receberia com juros? Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou-lhe: tirai a moeda de ouro e entregai o que tem deles. Eles argumentaram: mas senhor, esse já possui 10 vezes mais do que recebeu? Ao que ele proclamou: contudo eu vos asseguro que a quem tem, mais lhe será concedido. Mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E quanto àqueles que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre eles, trazei-o imediatamente aqui e executai-o diante de mim. Jesus então conta a história de um homem rico, de família nobre, como diz, nobre nascimento, que resolveu assumir um reino mais distante de onde ele morava, de onde ele vivia, tomar posse desse reino. E antes dele sair, ele pegou 10 moedas e deu para cada um dos seus funcionários. Falou: olha, deixaram cada um de vocês, toma conta. E ele partiu. Mas antes dele chegar aonde ele estava indo, nesse reino, pessoas, moradores daquela região, vieram, mandaram delegação ao encontro dele, falaram: não venha, nós não queremos que o senhor venha ser rei aqui. Nós não te queremos como rei. Mas mesmo assim ele foi lá dentro, ele tomou o reino, ele assumiu o reino e passou a ser rei de toda aquela região. Ao voltar, ao regressar para sua casa, ele chama os servos para prestar conta. Então tinha um que ele tinha deixado uma moeda, apresentou mais 10, falou: olha, eu peguei aquela moeda, o seu dinheiro, eu investi o dinheiro e ganhei mais 10 moedas. Olha, o homem falou: muito bem, bom servo, servo fiel, servo bom, eu vou lhe dar 10 cidades desse reino agora que você vai administrar. Se for um servo bom, foi inteligente. Chamou outro servo, esse falou: olha, eu investi e ganhei mais 5. Falou: tudo bem, você é um servo bom, eu vou lhe dar 5 cidades para você administrar, novo reino, vou mandar sobre ela.
Aí chama um outro, ele pegou, trouxe a moeda e falou, não, tá aqui a sua moeda, eu amarrei no lenço, eu enterrei, eu guardei, e tô te devolvendo, eu sei que o senhor é rigoroso, o senhor colhe onde o senhor não plantou, o senhor não perdoa. Então aqui está. Então eu falei, olha, pelas suas palavras você vai ser condenado. Porque você foi negligente. Você deveria ter recebido essa moeda, já que sabe que esse é o meu comportamento. Por segurança, você deveria ter colocado o dinheiro no banco, essa moeda no banco, ela teria rendido juros. E você estaria agora me devolvendo com juros. Mas você não fez isso. Então ele determinou, falou, olha, pega a moeda dele e dá para o que tem 10. Aí os outros falaram, mas vem cá, ele já tem 10 a mais. Ele falou, não, mas aquele que tem mais se dará. E o que não tem, até o pouco que tiver, será tomado. Jesus está falando sobre a palavra de Deus. Como nós vimos no início, o povo estava acreditando que o reino de Deus seria um reino visível em Jerusalém e a qualquer momento iria acontecer. Cegueira espiritual, falta de conhecimento. Jesus está mostrando. Quanto mais você busca, você pega a palavra de Deus, você procura expandir, você procura aprender mais. Quanto mais você aprende, mais você recebe. A palavra se multiplica, triplica em sua vida. Você tem um conhecimento maior e Deus lhe dá mais, cada vez mais. Basta nós conhecermos. E além do mais, nós tivermos, quanto mais conhecimento da palavra de Deus nós temos, mais também nós estamos caminhando para a glória, para o reino de Deus, onde iremos liderar. Seremos coroados, recebemos o nosso galardão no reino. Mas quando nós negligenciamos a palavra de Deus, nós recebemos, tá bom, guardei, isso eu sei, você não procura aprofundar, você não procura conhecer, você não procura aprender mais. Até aquele pouquinho conhecimento que você recebeu, você perde. Aquele povo estava sem conhecimento da palavra. Eles não tinham conhecimento. Eles não queriam. Eles estavam rejeitando a palavra de Deus. Eles estavam, não, o reino de Deus vai aparecer aqui, o reino de Deus vai ser aqui em Jerusalém a qualquer momento. Não é assim. No final aqui, ele mostra que aquelas pessoas que tinham rejeitado, que tinham mandado delegação contra dele, para que ele não fosse rei, que não reinasse sobre o Estado, ele mandou o servo dele, falou, pega todos eles, traz e mata aqui diante de mim. A salvação inicialmente veio para Israel. Veio para os judeus. Os judeus a rejeitaram. Por isso nós todos fomos alcançados. Quanto mais nós buscamos conhecer o Senhor, mais ele se deixa achar. Mais nós recebemos do Senhor. Mas aqueles que acham que tiveram e não fizeram uso, não estão fazendo uso. Aqueles que rejeitaram a Jesus estão sendo rejeitados por ele, estão pagando um preço muito alto. Muito alto. Nós não temos um Deus puro. Nós temos um Deus sério. Um Deus severo. A única maneira de nós vivermos é de acordo com a palavra dele. Se nós não estivermos de acordo com a palavra dele, também não teremos vida. Após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém, como ele disse que estava. Quando ia chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que fica próximo do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos com a seguinte instrução: ide ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarei um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e o trazei aqui. Se alguém vos interrogar por qual motivo o soltais, responderei desta maneira: porque o Senhor precisa dele. E assim que haviam enviados, assim os que haviam enviado foram e acharam tudo conforme lhes tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhe indagaram: por que estáis soltando o jumentinho? Diante do que replicaram: porque o Senhor precisa dele. Então puderam trazê-lo até Jesus, colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho.
E ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria e alta voz, por todos os milagres que haviam visto, e exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus, que estavam no meio da grande multidão, sugeriram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Jesus então lhe afirmou: eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus então, subindo para Jerusalém, estava próximo a Betânia, a Betfagé, próximo ali ao Monte das Oliveiras. Ele chama de dois discípulos: escuta, vai aqui à frente, aqui no povoado à frente, você vai encontrar lá um jumentinho amarrado, um jumentinho novo, ninguém nunca montou nele, ou seja, o jumentinho ainda é bravo, ninguém nunca montou nele. Vai, pega ele, solta e traz ele para mim. E se alguém começar a querer interrogar por que está soltando ele, simplesmente responde: porque o Senhor precisa dele. Então Jesus manda ir à frente buscar, na cidade à frente, que tinha um jumentinho que ninguém nunca, jamais tinha montado nele. Tão bravo. Um jumentinho que não tinha sido amansado. Aí busca. Então os discípulos foram encontrar realmente o jumentinho. Quando começaram a soltar, vieram perguntar a ele. Eles falaram: não, o mestre mandou. O mestre precisa dele. Aí deixaram, não falaram nada. Eles trouxeram, chegaram onde Jesus estava, jogaram mantas ali sobre o jumentinho e colocaram Jesus sobre ele. É interessante que ninguém cita o milagre. Jesus montou. É um jumentinho que nunca foi montado, e não vemos falar aqui que ele reagiu, que ele pulou, que ele tentou jogar Jesus no chão. Ao contrário, ele simplesmente recebeu Jesus como se fosse um animal já domado, um animal preparado. Nós sabemos que montar um animal pela primeira vez, jamais ele concorda. Ele vai pular, vai espernear, vai fazer todo tipo de coisa. Isso que nunca tinha sido montado. Jesus foi o primeiro a montar nele. Ele permaneceu tranquilo. E depois de Jesus montado, colocaram ele. Então os discípulos começavam de uma maneira, uma saudação, colocando, jogando ali na frente ali os seus mantos, galho de árvore, saudando e gritando lá: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas maiores alturas. Louvando, exaltando o Senhor. Jesus. Só que os fariseus entenderam, falaram: olha, esse negócio está chamando de rei, isso vai trazer problema, tá reinando, está engrandecendo a Jesus. E chamou e falou: mestre, manda eles parar. Manda eles parar, estão te engrandecendo, louvando. Jesus falou: não, filho. Se eles não clamarem, se eles pararem de clamar, até as pedras aqui vão clamar. Se eles pararem de clamar, até as pedras clamarão por Jesus. Jesus adentrou como estava na palavra, como já estava profetizado, adentrou em Jerusalém, sendo aclamado, reconhecido como Filho de Deus, como Rei eterno. Não o Rei físico de Israel, mas o Rei eterno. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Escritura se cumprindo, a palavra se cumprindo. Jesus caminhando para Jerusalém. Sobre um animal que nunca tinha sido montado. Um jumentinho. E naquela época, montar no jumentinho, adentrar, era sinal de autoridade, poder, e assim ele fez. Mostrando realmente que ele era o rei. Não o rei ali de Israel, o rei físico. Ele é o rei dos reis. Ele já estava assumindo, de uma forma declarada, a condição de Filho de Deus, do Messias, daquele esperado. Os fariseus não gostaram, falaram: faz isso. Eu falei: eu faço. Porque se fosse eles, eu permito. Porque se eles não falarem, até as pedras vão aclamar. Jesus adentrou
em Israel como realmente o rei dos reis. Foi assim que ele adentrou. Nós lemos aqui hoje Lucas 19. Nós começamos no 18, eu esqueci de falar, nós passamos para o capítulo 19, ali quando começamos a falar em Zaqueu, nós passamos para o capítulo 19, eu não cheguei a comentar. Então nós iniciamos no 18, passamos para o 19, nós começamos hoje no capítulo 18, no versículo 31, concluímos, entramos no capítulo 19 e fomos até o versículo 40 do Evangelho de Lucas. As respostas estão aqui, no verbo, na palavra de Deus. Por isso, em todo tempo, eu falo, gente, vamos ler a Bíblia, vamos buscar as respostas. A palavra é vida. Se você buscar, você mais vai receber. Mas se você não buscar, o pouquinho que você tem vai ser tirado. A própria palavra nos mostra isso. Por isso eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.